Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. A gente vai começar então a live e hoje será sobre sustentabilidade e inovação na produção de carnes, tá? Ministrada pela médica veterinária formada pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduanda em reprodução e produção de bovinos e também fiscal estadual de defesa agropecuária do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, Melina de Oliveira. A palestra é toda sua. Eu espero que vocês gostem muito e aproveitem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários que a gente vai estar redirecionando para ela, tá? Olá, boa noite, Adri. Tudo jóia? Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E falando de um tema tão bacana que é a sustentabilidade. Então, como a Adri já adiantou aí, eu sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal de Goiás, turma de 2006, e atualmente eu trabalho com defesa agropecuária, no estado de Mato Grosso. Há uns 2 anos, eu comecei a me mobilizar no sentido de criar uma comunicação mais didática, mais leve, em que eu conseguisse acessar públicos diferenciados, não só o nosso público, não só o produtor rural, não só o estudante de veterinária ou de agronomia, ou os profissionais que trabalham com essa área, no sentido de mostrar um pouquinho daquilo que a gente realmente vive no campo, daquilo que realmente é o nosso trabalho, da forma transparente que a gente trabalha, seguindo legislações rigorosas, tanto da parte sanitária quanto da parte ambiental, tá? Trabalhista e fiscal, como vocês, estudantes, conhecem. E daí surgiu o perfil Eat Beef, tá? Nesse sentido. E de lá para cá, eu tenho tido a alegria de poder colher muitos frutos nesse sentido. Um deles é uma pós-graduação em sustentabilidade pela FGV, que eu tenho conseguido enriquecer um pouco do meu conhecimento sobre esse tema, porque ele é um tema muito abrangente, muito bacana, muito atual, contudo, com uma raiz já aí desde a década de 70, e é um movimento que não para, que veio para ficar, e que nós, como profissionais, precisamos estar preparados para fazer parte disso e entender que não há retorno, gente. Daqui para frente é a discussão que nós teremos e nós vamos ter que nos preparar para isso. Então, assim, agradeço de coração o convite. Vamos estar conversando, falando, trocando ideias. Fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para mandar mensagem aí no bate-papo. E vamos introduzir esse tema, sustentabilidade, de forma mais conceitual, para a gente entender um pouquinho, tá? Eu sei, já troquei uma ideia com a Ada, eu sei que ele ainda não está na grade curricular da medicina veterinária, nem da agronomia. Acredito que com o passar dos anos e a necessidade da gente estar introduzindo esse tema, com certeza ele vai ser inserido sim, até por uma necessidade de mercado, né, e de atualização do conhecimento, né, do ensino, tá? Então, eu vou dividir com vocês um pouquinho daquilo que eu também estou aprendendo, tá? E espero que seja extremamente produtivo e válido para todos. Então, sustentabilidade, uma breve viagem do conceito ao valor ético. Para vocês, o que é sustentabilidade? Quando você pensa em sustentabilidade, o que vem à cabeça, o que vem à sua mente, o que você pensa? Poxa, sustentabilidade é a questão ambiental, todo mundo fala muito da questão ambiental. Sustentabilidade é produzir com
com cuidados ao meio ambiente. O que vocês, como estudantes de veterinária, principalmente agronomia, pensam quando veem essa palavra, quando escutam alguém falar sobre isso? Se quiserem interagir, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Nós começamos, enquanto sociedade, falar em sustentabilidade na década de 70, tá? 1972 foi um conceito delineado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, tá? Realizado em Estocolmo, na Suécia, certo? E foi o primeiro momento em que a ONU, em que a sociedade como um todo, discutiu a relação do meio ambiente, tá, com as atividades humanas. Então, naquele momento, a discussão era focada em meio ambiente. Quais as atividades humanas que agrediam o meio ambiente e de que forma que a gente poderia trabalhar para que isso não fosse um problema, tá? Então, naquele momento, se falava muito na questão da poluição por fábricas, grandes centros, né? Em 1987, vocês veem aí que já é um tempo já bastante considerável, né? Passou-se a considerar o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Esse conceito foi definido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi chamado de relatório Brundtland, tá? Então, a partir daqui, consolida-se o conceito de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque passa a se entender que você não tem como falar em sustentabilidade sem pensar em desenvolvimento, em crescimento, tá? E dando a continuidade a esse processo de evolução, nessa discussão, em 1992, na ECO 92, que ocorreu no Rio de Janeiro, no Brasil, ficou-se instituído que os pilares de meio ambiente e desenvolvimento econômico deveriam caminhar juntos para que fosse entendido de forma mais ampla o conceito de sustentabilidade. Então, a partir daqui, a gente passa a entender a necessidade de se incluir a visão econômica no processo, tá? Então, vocês estão vendo que tem uma evolução aí nesse processo, tem um histórico acontecendo. Então, vamos lá, vamos conceituar. Segundo o dicionário, sustentabilidade é a qualidade ou condição do que é sustentável. Etimologicamente falando, a palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Para que o empreendimento humano seja considerado sustentável, problema aqui. É preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo. Tá, vamos lá, voltando aqui. Perdão, pessoal, acho que a conexão tinha caído. Então, para que o empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, e nós já temos aí um novo pilar sendo inserido e sendo delineado nesse processo, que é o culturalmente diverso, tá? Onde deve se considerar a cultura das comunidades, das sociedades, no processo, quando se pensa em sustentabilidade.
E temos aí, vocês já devem ter escutado falar, o ESG, tá? Uma sigla em inglês, que significa ambiental, social e governança, tá? Que já foi tendência, hoje não é mais tendência, já virou uma realidade, aonde a gente se discute a questão de governança, compliance, responsabilidade social e ética nos empreendimentos humanos. Então, o ESG, mais do que uma tendência, é uma nova forma de se pensar os investimentos e como você pode fazer a diferença para o futuro do planeta, tá? O ambiental, ele entra realmente na questão dos recursos naturais, tá? Emissões de gases de efeito estufa, a eficiência energética, a questão da poluição, como que é feita a gestão de resíduos e efluentes das empresas, a parte social, políticas e relações de trabalho, inclusão de diversidade nas empresas, engajamento dos funcionários, como que é feito o treinamento, parte de recursos humanos, a relação com as comunidades à sua volta, né? E a governança, né, que é a independência do conselho, política de remuneração da alta administração, diversidade na composição do conselho, onde você tem que ter, sobretudo, transparência, tá? Responsabilidade ética e social instituída, tá? E a ideia do compliance hoje, que é muito comum aí nas empresas, as empresas têm trabalhado com afinco para conseguir instituir isso, que nada mais é do que seguir as regras, né? De forma clara e transparente. Então, sustentabilidade, eu costumo dizer que é um conceito dinâmico, que nos últimos anos deixou de configurar apenas como um conceito ou como um nome, para se inserir em nossa sociedade como um valor ético, um valor moral. E considerando esse processo dinâmico da sustentabilidade, da forma como ele ocorre, em 2015, nós tivemos aí a instituição das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela ONU, tá? Aonde os países membros, os estados membros, pegam essas 17 metas, tá? Para instituir em suas políticas públicas até 2030. Então, é uma forma de oferecer uma baliza, um padrão, para que os países tenham um rumo a seguir nesse processo de sustentabilidade. Então, as metas são amplas, são interdependentes, para cada meta, para cada ODS, você tem as suas metas, são 169 metas divididas dentro desses 17 objetivos, tá? E eles abrangem desde a questão de desenvolvimento social, econômico, incluindo a questão da pobreza, da fome, da saúde, da educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. E aonde que o nosso sistema produtivo se insere nesse processo? Melina, o que ODS tem a ver com a gente? Por que você está falando desse conceito? Qual a explicação disso? Então, a sustentabilidade no setor produtivo. Vamos lá. De que forma que o Brasil encara isso e de que forma que o Brasil vem trabalhado nesse cenário, tá? Então, nós estamos falando aí do plano ABC. Esse ano, o Ministério da Agricultura, juntamente com a Embrapa, deram a abertura aí ao plano ABC+, 2020-2030, aonde instituem-se as metas, tá, para até 2030, em resposta, tá, a essas propostas internacionais. E quais são as ODSs que o Plano ABC considera principalmente no sentido de estar articulando esse processo e esse trabalho? A ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, e a ODS 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima, tá? Então, dentro dessas duas ODSs, nós temos aí as metas instituídas em nível de país para dar respostas ao mercado internacional desses desafios propostos pela ONU. Então, o Plano ABC, ele tem por finalidade a organização e o planejamento das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentável, selecionadas com o objetivo de responder aos compromissos de redução de emissão de gases do efeito estufa no setor agropecuário assumidos pelo país. Então,
no Brasil, acontece dessa forma, tá? O plano, ele é uma ação do Ministério da Agricultura, tá? E toda é embasada nas pesquisas científicas da nossa Embrapa. Então, ele é composto por 7 programas, tá? Programa 1, recuperação de pastagens degradadas. Programa 2, integração lavoura, pecuária, floresta. Aqui está incluso também integração lavoura, pecuária e sistemas agroflorestais. Programa 3, sistema de plantio direto. Programa 4, fixação biológica de nitrogênio. Programa 5, florestas plantadas. Programa 6, tratamento de dejetos animais. Programa 7, adaptação às mudanças climáticas. Aqui dentro desse cenário, a gente consegue englobar uma série de conceitos de sustentabilidade que estão inseridos aqui, tá? Então, economia circular, que é também um conceito discutido e debatido, tá? A própria questão do compliance, tá? Transparência, a questão da mitigação de gases do efeito estufa, certo? Então, cada um tem as suas metas e tem o monitoramento daquilo que está sendo atingido em nível de país, tá? E a divulgação desses dados e dessas informações. Então, nós temos um documento, gente, do Ministério da Agricultura, que foi disponibilizado esse ano, tá? Tá até no site. Se alguém tiver interesse em estar acompanhando esse processo, lá no site do Ministério da Agricultura, vocês têm lá a parte da sustentabilidade, onde a gente tem todas as metas, tudo aquilo que está sendo feito em nível de país, e aquilo que é atingido de metas baseado nesses pilares aqui, desses programas apresentados para vocês. Então, eu gostaria de trazer para vocês, de forma muito breve, só um resumo daquilo que a gente tem, do que era o compromisso firmado internacionalmente para cada um desses programas, e o que foi o resultado alcançado, tá? Eu vou me basear mais diretamente, principalmente na recuperação de pastagens e integração lavoura, pecuária, floresta, que são 2 programas que a gente sabe que está bastante inserido na parte de pecuária, né, e vamos trabalhar um pouquinho mais com esses 2 viés, e os outros, em um outro momento, a gente pode estar conversando, trocando ideias. Então, para recuperação de pastagens, nós tivemos aí um compromisso firmado, tá, de estimular a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, tá, contribuindo com a mitigação de 83 a 104 milhões megagrams CO2 equivalente. Esse megagrams CO2 equivalente, gente, é a medida internacional do que é mitigado, tá, em gases de efeito estufa, tá? E quando a gente fala na expansão da adoção, a gente fala em hectares, tá? Então, em áreas de expansão, foram recuperadas 4,46 milhões de hectares de pastagem, o que corresponde a 30% do alcance da meta. Então, foi entre 2010 e 2018. Temos um longo caminho ainda para andar neste ponto de recuperação de pastagens degradadas, sabemos que é um dos pontos que mais beneficia, tá, a mitigação de gases do efeito estufa, certo? Por quê? Porque você viabiliza um sistema produtivo mais intensivo, você estimula uma pecuária de ciclo mais curto, você poupa a abertura de novas áreas, então você diminui o desmatamento, tá? Sem contar que você aumenta a mitigação de gases de efeito estufa com um manejo de pastagem mais bem feito. Então, a importância de estar trazendo isso, gente, essa informação para os nossos profissionais da área, para os nossos produtores rurais que a gente acessa, tá? E está utilizando realmente como ferramenta de trabalho no campo, de forma profissional, de forma correta, tá? Pensando sempre no benefício, lógico, na viabilidade econômica da atividade. Integração lavoura, pecuária e floresta, essa daqui, ela foi alcançada com louvor em nível de país, então nós tínhamos aí um compromisso de estimular a adoção de 4 milhões de hectares
de integração lavoura, pecuária, floresta, tá? Nós atendemos 146% da meta nesse quesito. Na verdade, nós tivemos aí 5,83 milhões de hectares de área, tá? E isso em nível de país, em nível de Brasil, é um ganho muito grande para toda a sociedade, para todo o mercado, tá? Para toda a cadeia produtiva. E realmente é um dado a ser comemorado, tá? Por quê? Porque isso aqui mostra, principalmente, o comprometimento de todos os elos da cadeia produtiva, tá? Desde os profissionais que estão na base, com as pesquisas, com a parte científica, ao produtor que está implementando, que está buscando novas técnicas, novas formas de produzir, buscando essa inovação no seu sistema produtivo, tá? Então, isso é muito interessante. Uma coisa muito legal que eu sempre gosto de lembrar, de citar, de falar, é que a integração lavoura, pecuária e floresta foi uma atividade desenvolvida pela nossa Embrapa, tá? E isso, para nós, em nível de Brasil, é um orgulho muito grande. Nós, profissionais aqui no campo, temos que realmente nos orgulhar disso, dessa empresa que faz tanto por nós, tá? Que é a Embrapa, nesse sentido aí, de conhecimento científico, de disseminação de conhecimento, e no engajamento de pegar realmente esse quesito sustentabilidade e falar, esse aqui nós vamos dar conta, tá? A Embrapa tem feito isso com louvor e sendo reconhecida internacionalmente por isso. E aqui eu posso até citar, por exemplo, o carbono neutro, tá? Que em outro momento a gente pode estar falando, que é o CCN, né? Que é um certificado produtivo para pecuária, carne carbono neutro, que é muito bacana, muito interessante, uma metodologia aí para certificação de carne produzida com carbono neutro ou baixo carbono, nesse sistema de integração lavoura-pecuária. Também uma tecnologia desenvolvida aqui pela Embrapa, e que hoje grande parte do mundo copia o que foi feito pelos nossos irmãos pesquisadores aí. Sistema de plantio direto, né, que acaba sendo uma prática que entra aí no processo, principalmente para quem introduz a parte de lavoura, né, no sistema. Então, nós tivemos aí 125% da meta alcançada, o compromisso era 8 milhões de hectares, tá, e nós tivemos aí 9,97 milhões de hectares em sistema de plantio direto. Realmente é inovador nesse sentido. Fixação biológica de nitrogênio, o compromisso era estimular a adoção de 5,5 milhões de hectares, nós tivemos aí uma meta alcançada de 9,97 milhões, tá? Corresponde, então, a 181% do alcance da meta. Florestas plantadas. Esse aqui também é um que a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais, mas que tivemos também números interessantes, foram 37% do alcance da meta. O compromisso era de 3 milhões de hectares, nós atendemos aí em 1,10 milhões, mas com certeza aí para os próximos anos, quando o produtor passa a entender o benefício da floresta plantada dentro do seu sistema produtivo, como forma de bem-estar animal, como forma de mitigação dos gases de efeito estufa, e aí você entra na parte de crédito de carbono, então essa tecnologia, ela passa a ter um olhar diferenciado para os próximos anos, né? Tratamento de dejetos animais, isso aqui tem acontecido, é muito interessante, muito bacana, então, principalmente quando você tem os confinamentos, a utilização dos dejetos, né, para energia e para adubação das pastagens, tá? Então, nós tivemos aí 39% do alcance da meta atendido, tá? Um número já expressivo, e a tendência é que isso também aumente, principalmente com esse estímulo, né, que o mercado tem dado para essas adoções aí
dessas tecnologias. E estimular a adoção de tecnologia no campo, né, gente, que a gente sabe que ainda é um obstáculo, né, a gente sabe que em muitos locais que a gente vai, às vezes a gente mal tem um acesso à internet ou à telefonia, isso acaba aí emperrando um pouco do processo, né, mas a tendência é que se melhore. E se quiserem perguntar, a gente fica à vontade, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês, como forma, assim, de resumo daquilo que vem acontecendo, tá, no plano ABC, de que forma que o Brasil tem encarado essa responsabilidade de se inserir a sustentabilidade no seu sistema produtivo, de que forma que as tecnologias têm nos ajudado nesse sentido, e como que a gente, em nível de país, tem atendido isso mesmo, né? Então, você vê que há um comprometimento da cadeia produtiva como um todo nesse sentido, e com a exigência acaba sendo cada vez maior, isso, a própria aceitação do produtor no campo é maior, o consumidor, ele, com essa transparência do processo, ele passa a acreditar mais na atividade, né, se sentir mais tranquilo, optando até por, às vezes, comer carne, né, que hoje a gente sabe que muitos deixam de comer carne por conta dessas questões ambientais, que não são, que na cabeça deles, na maioria das vezes, não são atendidas. Então, assim, eu particularmente como profissional, eu tenho muito orgulho em dizer que o Brasil, ele consegue estar à frente dos seus desafios, sim, e fazer acontecer. A gente, às vezes, peca um pouco na divulgação, né, daquilo que a gente vive no dia a dia, naquilo que a gente vive nas nossas rotinas, mas as coisas têm acontecido e com excelência, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês 2 trabalhos científicos rápidos, tá? Bem sucinto mesmo. Eu vou trazer a discussão mesmo já da conclusão, só para vocês entenderem de que forma que tem acontecido isso. Então, quando a gente fala na mitigação de gases do efeito estufa, até então, a gente não tinha muito dado para analisar, a gente não tinha, às vezes, um banco de dados confiável, informações confiáveis, no sentido de falar como que o Brasil está nessa situação, nessa questão. Então, o que a Embrapa fez? A Embrapa, ela iniciou projetos científicos em todo o território nacional, considerando todos os nossos biomas e os nossos sistemas produtivos, e começou a mensurar essas informações e esses dados. E eu trouxe para vocês 2 artigos dessa coletânea que foi divulgada agora em início de maio, tá? Eu tenho ela em PDF, se vocês quiserem, eu posso estar compartilhando, posso estar passando para a Adri ou para a Beatriz, para vocês terem acesso à informação. Então, ela tem desde o sistema de pecuária leiteira, pecuária de corte, sistemas, por exemplo, cafeicultura, todos os sistemas, agricultura e pecuária, e a mensuração dos gases de efeito estufa daquela realidade, tá? E as conclusões, aonde você precisa de mais dados, aonde você tem a realidade já consolidada, tá? De forma bem didática. Então, eu peguei para vocês avaliação dos fatores de emissão e remoção de grandes ruminantes e a sua integração com a política agropecuária do Brasil. Então, foi uma discussão feita aqui pela Mirella, doutora Mirella, né? E quais as conclusões que a gente chega nesse artigo publicado por ela. A conversão de pastagens degradadas para pastagens bem manejadas e a introdução da integração lavoura-pecuária podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa associados à produção de gado de corte em pastagens, em termos de quilograma de CO2 equivalente emitido por quilo de peso vivo produzido. Essa redução deve-se principalmente à melhoria das pastagens, que era aquilo que a gente tinha falado lá atrás, ao aumento na produção de gado, ao favorecimento do potencial técnico para o sequestro de carbono no solo e a biomassa. Então, você tem
quando você melhora a qualidade da pastagem, quando você maneja essa pastagem de forma mais racional, você tem um aumento na mitigação dos gases de efeito estufa dentro do sistema produtivo, você tem um encurtamento do ciclo pecuário, tá? Aonde você vai aumentar a produção e a produtividade, certo? E tudo isso vai favorecer o sequestro de carbono no solo, certo? A recuperação e intensificação das pastagens dos sistemas pecuários simultaneamente melhora o sequestro de carbono e a mitigação de gases de efeito estufa, e em adição ainda tem o efeito poupa-terra. Então, a partir do momento que você tem melhores condições de pastagem, você poupa a terra não tendo que desmatar mais áreas para estar produzindo a mesma quantidade ou até a quantidade. Esse aqui é um dado bem interessante que eu trouxe para vocês. Entre 1997 e 2014, o rebanho bovino aumentou 32%, dado do IBGE de 2018. A produção de metano apresentou um aumento de 29%. Entretanto, neste mesmo período, a intensidade de emissão diminuiu devido à maior produtividade dos animais. Isso demonstra que o uso de tecnologias visando o aumento dos índices produtivos resulta em ações mitigatórias de gases de efeito estufa na pecuária. Então, o que é muito interessante para nós, médicos veterinários que estamos no campo, vocês que estão saindo da universidade, ter um entendimento de que recuperação de pastagens degradadas, introdução de lavoura, pecuária e floresta, são tecnologias que respondem, sim, tanto ambientalmente quanto economicamente para o sistema produtivo, tá? Isso está provado e comprovado. Outro artigo que eu trouxe para vocês, também da coletânea, balanço de gases do efeito estufa e pegada de carbono de bovinos de corte em 3 sistemas diferentes de manejo de pastagem no Brasil. Mais uma vez, a gente chega praticamente na mesma conclusão, tá? Sistemas integrados foram identificados como uma estratégia eficiente de manejo da terra para restaurar áreas degradadas em todo o mundo, aumentando assim a produção de grãos, de carne bovina, proporcionando potencial técnico para sequestro de carbono no solo e nas árvores, como uma opção para compensar as emissões de metano na produção do gado. Então, quando você pensa no sistema produtivo como um todo, você entende que aquilo de metano que é eliminado pelo bovino, ele é mitigado pelo vegetal, tá? No processo de fotossíntese, e aí você tem aí um equilíbrio nessa emissão de carbono, certo? Então, a intensificação dos sistemas de produção pecuária pode contribuir para evitar mais desmatamentos, como resultado de um menor fator de ocupação do solo nesses sistemas. E também tem o quesito poupa-terra, né? Então, a conclusão, gente, com relação ao que é feito em nível de Brasil, tá? Dentro do compromisso firmado internacionalmente, é exatamente essa. O Brasil tem sido capaz de cumprir com seu papel na promoção de uma agricultura mais sustentável e com capacidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, garantindo segurança na produção de alimentos, com redução da vulnerabilidade à mudança do clima, fortalecimento da resiliência e da capacidade de adaptação à crescente incerteza climática, contribuindo sustentavelmente para o aumento da produção e produtividade da agropecuária brasileira. Então, como profissionais, a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter esse entendimento. O Brasil faz sim o dever de casa nesse sentido. O que falta às vezes é a gente ter acesso a essas informações, a isso que está acontecendo no campo e está levando, está informando, está esclarecendo o público em geral, tá? Gostaria de trazer para vocês uma breve reflexão sobre a situação macro do Brasil frente a esses pilares ambientais e econômicos da sustentabilidade. Com certeza vocês conhecem esse gráfico, mas eu gosto sempre de mostrar ele quando a gente está conversando, quando a gente está em palestras ou até
em lives, porque, assim, ele demonstra muito claramente a nossa realidade ambiental, tá? Nós temos, gente, em nível de país, área preservada, com vegetação nativa, em 66%, tá? De área preservada. Quando a gente compara esse índice, por exemplo, com Estados Unidos, nos Estados Unidos, ele tem apenas 20% da sua área preservada com vegetação nativa. Só para vocês entenderem a importância disso aqui. E dentro desses 66%, 20% estão dentro de propriedades rurais. Para mostrar o quanto o sistema produtivo, o produtor rural, colabora com esse fator, tá? E a gente, tudo que a gente produz, tá? Entre agricultura, florestas plantadas e pecuária, é menor que 30%, tá? Muito interessante. Nós somos extremamente competitivos, produzimos de forma ética, respondendo a legislações ambientais e sanitárias extremamente rigorosas dentro dessa faixa de utilização de terra. Isso aqui, gente, é um dado para a gente ter orgulho, para a gente divulgar, para a gente colocar nas rodas de conversa, porque isso mostra o quanto realmente nós somos profissionais nesse quesito, tá? Então, isso aqui é uma frase do Evaristo Miranda, no livro Tons de Verde, que eu gosto muito de citar. O Brasil vivencia um dos maiores paradoxos da liderança ambiental. Mesmo sendo campeão mundial em proteção territorial, tanto em termos relativos e absolutos, é criticado nacional e internacionalmente por não ampliar áreas de produção a florestas e ecossistemas, tá? Nós sofremos uma série de bombardeios nesse sentido, de ONGs internacionais, né, com interesses, sabe-se lá quais interesses, não é a intenção discutir, mas eu gostaria de comentar com vocês. Esses dias eu recebi um videozinho aonde eram só imagens. Então tinha imagens, por exemplo, do deserto em Dubai, aonde era tudo areia, e com o passar do tempo construiu-se cidades extremamente arborizadas. Imagens da Groenlândia, que era gelo, bastante gelo, com o passar do tempo construiu-se cidades e bastante arborizada. E aí eles pegaram uma região de floresta no Mato Grosso, que era tudo verde, e com o tempo foi tirando o verde e aparecendo o cinza da cidade. E no final eles perguntam: o que você acha disso? Então, assim, eu entendo que a gente tem que ter capacidade crítica para olhar uma imagem dessa e entender que, primeiro, nós somos floresta, tá? Então, o impacto visual do verde com o bege e o branco do gelo é muito grande, tá? Isso é aí um mecanismo didático que o pessoal que trabalha com arte, outras coisas, conhece bem. O Brasil, ele é um país extremamente novo, e no que diz sentido à abertura de áreas, principalmente de floresta, é extremamente recente. Se você for pegar, por exemplo, o Mato Grosso começou a ser aberto na década de 60 para cá, tá? Então, assim, a gente ainda tem áreas para abrir, tem áreas para abrir de forma regular, de forma correta, de forma coerente, atendendo legislação. Então, assim, o foco nem é esse. A gente consegue produzir até sem abrir essas áreas. O foco é o bombardeio que às vezes a gente sofre, tá? Por conta dessas imagens, como se diz, sensacionalistas, tá? Que caem aí do nada no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, que a gente acha no Instagram, e que às vezes a gente, como profissional da área, não tem nem condições de criticar ou de avaliar um conteúdo desse. Então, muito interessante, gente. Tenhamos senso crítico para conseguir avaliar e, sobretudo, como profissionais, falar, informar, criticar, sem briga, sem partidarismo, nada disso, mas sermos claros naquilo que a gente realmente vivencia no dia a dia no campo. Eu queria citar para vocês, na verdade é só citar um dado para vocês
também ter em mente a questão econômica. Quando a gente pensa na questão macro de economia, dentro da produção agropecuária, tá? A gente lembra muito da questão de subsídios, certo? O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre subsídios agrícolas revelam que a China, por exemplo, ela gasta 17% do seu orçamento subsidiando a sua produção agropecuária, a Índia, 15%, a Rússia, 22%, os Estados Unidos, 18%, a União Europeia, ela gasta 45% do seu orçamento para a parte agropecuária só para subsidiar o produtor que está no campo. E o Brasil, apenas 5% da produção é subsidiada. Isso aí deve entrar aí na parte dos financiamentos, né, via FCO, BNDES, alguma coisa do tipo. Então, assim, para vocês verem que realmente a gente produz, quando você considera a questão ambiental e a questão econômica, de uma forma macro, pensando em Brasil, nós produzimos sim de forma sustentável. O que às vezes nos falta é dizer isso, tá? E mostrar isso para o nosso público. E até aqui, pessoal, tudo bem, tudo certo? Querem fazer algum questionamento? Colocarem alguma situação que vocês vivem aí na prática, citar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Então, pensando nessa questão de sustentabilidade, gente, eu traria isso para vocês como forma de pilar, de conceito mesmo, para a gente começar a pensar nisso de uma forma mais profissionalizada, tá? O mercado, ele tem nos exigido isso, tá? Ele tem apontado essa necessidade. E o que eu noto, o que eu observo como profissional, é que muitas das vezes nós fazemos, tá? Mas nós não estamos preparados e nem organizados para mostrar o que fazemos. O que eu diria para nós, médicos veterinários, agrônomos, profissionais da área, tá? A tendência é que cada vez mais os sistemas produtivos, as agropecuárias, precisem se organizar no sentido de instituir a sustentabilidade em sua prática de uma forma mais didática. Eu, profissional hoje, vou sair da universidade, eu tenho condições de pegar uma matriz de gestão sustentável e implementar isso dentro de uma propriedade rural ou dentro de uma agropecuária ou uma agroindústria? Eu tenho conhecimento técnico para implementar esse tipo de coisa? E o mercado vai me cobrar isso amanhã? Vai, tá? Então, assim, gente, começar a ter esse olhar, começar a ter essa percepção, essa necessidade de que o trem da sustentabilidade já está caminhando. Ele já está acontecendo. E a gente nós estamos um pouquinho atrasados. A gente precisa estar inserido nisso, tá? E como profissionais, é também uma tendência amanhã de mercado de trabalho, tá? Pensar também com esse olhar, tá? Eu gostaria de trazer também aqui algumas reflexões sobre a questão da criminalização da produção e do consumo de carne. O que seria a nossa ideia, conversando aí com a Beatriz, com a Adri? Seria a gente fazer essa introdução bem básica mesmo sobre a questão da sustentabilidade, entender um pouquinho esse cenário nacional e internacional, de que forma que as coisas estão acontecendo, e daqui para frente a gente ir inserindo, tá, os temas que mais sofrem aí pressão, né, tanto da mídia, quanto do comércio em geral, né. Então, assim, seria, por exemplo, a pegada ecológica, a gente está trabalhando, destrinchando isso, da onde que vem, que índice é esse. Quando a gente fala de pegada ecológica, qual a intenção, de que forma que isso tem sido entendido pela sociedade como um todo, como nós estamos inseridos, quem criou esse índice, para que ele serve? Para que serve um índice para apontar a sustentabilidade? Quais são os nossos índices? Nós temos, tá?
Por exemplo, pegada hídrica também, que é outro tema extremamente debatido, falado, criticado, tá? Então, assim, devagarzinho a gente vai entrando nesses pilares para estar trabalhando também essa questão de mercado, tá? E convido vocês para estar também sugerindo temas, sugerindo debates nesse sentido. Então, criminalização da produção e do consumo de carne. Nós, como profissionais, nós conhecemos o sistema produtivo brasileiro. A gente sabe que existe legislação de bem-estar animal, a gente sabe que existe legislação de abate humanitário, nós conhecemos todas as regras sanitárias, nós sabemos das exigências sanitárias que o sistema sofre, tá? As legislações ambientais e trabalhistas. Então, assim, a gente sabe que é tudo regulamentado, que aquele produtor rural que não segue a regra, não consegue colocar o seu produto no mercado, ele realmente sofre aí, como se diz, advertências no âmbito administrativo, tá? E até bloqueios e restrição para a venda do seu produto, tá? Então, entendendo esse cenário que a gente vive, todas as tecnologias que estão envolvidas, o quanto o nosso setor é preocupado, por exemplo, com introduzir uma genética considerável, o quanto nós desenvolvemos nessa parte da genética, nutrição, sanidade, o que fazer para melhorar a parte de manejo de pastagem, tá? Pega esse pacote. Pensa nas críticas que a gente recebe da mídia, tá? Nós temos consciência de que a carne que nós comemos foi produzida oferecendo aos animais as melhores condições nutricionais, sanitárias e ambientais. Como profissionais, a gente consegue ter consciência disso, a gente consegue passar isso para o produtor, a gente consegue informar isso. Se alguém quiser responder, se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Nós temos consciência que comer carne é uma expressão de saúde e consciência ambiental, que é um produto extremamente nobre, rico e saudável. A gente consegue passar isso nas nossas conversas? Como tem sido a nossa capacidade de questionar, analisar, entender o que há por trás de mensagens emitidas pela mídia, pelas comunidades veganas e vegetarianas? A gente consegue receber, por exemplo, uma matéria, um vídeo e criticar? Hoje o professor Sérgio Panfer, da Unicamp, fez uma postagem no Instagram, quem depois tiver curiosidade de ver, ele exatamente fazendo uma avaliação crítica sobre essa informação de que até 2050, para a gente ter uma qualidade melhor de vida e para ter um cenário ambiental mais preservado, a gente precisaria diminuir o nosso consumo de proteína animal. E no próprio documento, ele consegue mostrar as inconsistências e as contradições propostas ali. Então, nós, como profissionais, a gente tem condições, gente, de avaliar essas situações e criticar e falar, opa, peraí, tem uma coisinha aqui que não tá legal, vamos verificar isso aqui, vamos atrás, vamos buscar outras fontes, vamos informar melhor o próprio produtor, o próprio colega, tá? A gente tem preocupado com isso, com as informações do nosso cenário econômico e ambiental. O que nós podemos concluir em relação ao agronegócio brasileiro e à sustentabilidade? Como médica veterinária, que anda muito no campo, que estou diretamente em comunicação com o produtor, com gerentes de fazenda, com médicos veterinários, às vezes a gente para conversar com o pessoal sobre essa realidade da questão ambiental, da questão sanitária. O que mais a gente recebe de retorno é que a maioria do nosso público mesmo desconhece grande parte dessas informações, grande parte desses dados. Então, assim,
há uma necessidade notória de se trazer esse tipo de comunicação para dentro do nosso mercado mesmo, do nosso público, da nossa cadeia, de forma mais didática, gente, para que o nosso público conheça, tá? Então, a gente fala, às vezes, sobre sustentabilidade nas rodas de conversa de curral, nas rodas de conversa com o produtor, o nosso público mesmo fica perdido com esse tipo de informação, de conceito. Então, falar sobre isso, explicar, mostrar, conversar, isso faz parte também do nosso trabalho como profissionais, porque além de profissionais, nós precisamos ser formadores de opinião, nós precisamos estar levando a informação de forma correta, de forma coerente, e esse desafio, ele é nosso, tá? Ele é das novas gerações, e nós temos que acreditar nisso, buscar isso, e trazer isso realmente para o nosso dia a dia. Então, como conclusão, eu gostaria de trazer para todos nós, dar rumo ao conceito e à aplicação da sustentabilidade também passam por nossas mãos e nosso olhar. Nós, como profissionais, somos parte desse processo e precisamos estar inseridos nesse caminho sem volta. Então, que nós tenhamos sempre capacidade crítica para avaliar, oportunidade para corrigir aquilo que for necessário corrigir e sabedoria para seguir sempre no rumo correto, tá? Então, a partir do momento que você faz uma indicação para o seu cliente, a partir do momento que você dá uma orientação, sempre se preocupar com isso. Ali você não está sendo só o agrônomo, o veterinário, ali você está sendo um formador de opinião, ali você está sendo um líder, ali você está sendo um profissional que pode estar trazendo a inovação necessária neste momento, tá? Então, gente, é isso, tá? Eu gostaria de agradecer, deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que fazem parte desse meu processo aí, nessa busca, tá? Ao convite da Beatriz, da Adri, para estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão novo, mas que já está aí há tanto tempo e que a gente, na verdade, está descobrindo agora, e é um tema em que a gente vai precisar estar cada vez mais próximo, discutindo cada vez mais, e estou aí à disposição. Tem aí a página, o Itbeef, o perfilzinho, quiserem mandar mensagem, trocar ideias, sugerir debates, vamos falando. E a ideia, a proposta, na nossa próxima conversa, a gente está entrando um pouquinho aí nessa parte da criminalização mesmo da produção de carne, tá bom? E o que vocês quiserem sugerir, nós estamos a postos para receber aí de sugestão de vocês. Muito obrigada. Adri, é com você aí. Muito obrigada, Melina. Foi muito, muito boa a tua palestra, super esclarecedora, já que a gente não tem a oportunidade de ver isso tanto na universidade, né, infelizmente. A gente tem aqui 2 perguntas também, se vocês quiserem continuar mandando, fiquem à vontade. A primeira é sobre qual a diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Tá. Quando a gente fala, assim, na verdade, não existiria diferença, tá? Quando a gente fala em sustentabilidade hoje, a gente está falando como um todo. A gente já está considerando aí que tem que ter o pilar econômico, ambiental e social inserido no empreendimento, tá? Mas lá atrás, lá na evolução do processo para se chegar em sustentabilidade, num primeiro momento, falou-se só na questão ambiental, na interferência da ação humana, gerando riscos à questão ambiental, tá? E com o passar dos anos, houve-se um entendimento que não teria como falar só na questão ambiental. Por quê? Porque a gente precisa de desenvolver, a gente precisa de desenvolvimento, né? Então, fala-se em desenvolvimento sustentável.
passou-se a falar em desenvolvimento sustentável. Mas hoje, quando você fala em sustentabilidade, aqui já está englobado todos esses pilares, tá? Então, seria bem diferença conceitual, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, não seria isso. Quando você fala, por exemplo, ESG, hoje, que é muito utilizado, você está falando exatamente disso, da sustentabilidade, de um empreendimento humano onde você tem os 3 pilares envolvidos, né? Não sei se eu consegui responder, se ainda ficou dúvida aí nesse conceito. A próxima pergunta é por que não é amplamente divulgado o quão sustentável a produção de carnes é? Então, Adri, isso daí é muito interessante, é um questionamento que eu particularmente também faço. O nosso sistema produtivo, ele acaba sendo naturalmente sustentável, tá? Por quê? Porque hoje as regulamentações que existem acabam exigindo isso, tá? Do produtor, mas há uma divulgação muito fraca nesse sentido. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, e para atender o mercado internacional, nós precisamos estar com toda essa parte regularizada, tá? Tanto da questão ambiental quanto da questão sanitária, mas existe muito pouco, não sei se eu poderia dizer marketing ou divulgação disso, tá? É uma cadeia que ainda tem muito a crescer no sentido de união, no sentido de fomentar associações, cooperativas. Nesse sentido, a gente sabe que nós temos aí alguns obstáculos a serem superados, tá? Mas eu acredito que com o tempo isso vai melhorar, com a entrada de novos profissionais no mercado e tudo isso, mas realmente a gente falha nesse quesito. Até pode melhorar quando encaixarem essa matéria para a gente na grade, né? Sim, também, Adri. Eu acredito que não vai demorar muito, as universidades vão estar sentindo a necessidade de preparar o profissional para isso, tá? O que eu vejo, assim, por exemplo, a parte de engenharia civil, a parte das tecnologias, todas essas indústrias, elas já estão muito preparadas nesse sentido, tá? Elas já estão falando sobre sustentabilidade, vivenciando isso de uma forma muito mais madura do que o nosso setor, tá? E o nosso setor não é que ele não faz, é que ele realmente ele não tem tido acesso a essa informação, tá? E a Embrapa tem feito esse trabalho aí, o próprio Ministério, mas às vezes falta nós, como profissionais, que estamos ali na frente, que estamos na frente de batalha, levar um pouco disso também, sabe? Mostrar de forma mais clara como acontece, a importância, e tá também trabalhando o produtor rural, as agropecuárias, as agroindústrias, para estar atendendo esse mercado. Realmente, vamos ter bastante trabalho por aí. Vamos ter, Adri, graças a Deus. Isso é bom e é importante. Isso demonstra que o mercado é extremamente dinâmico, tá? Que ele está aí, está acontecendo, e que a diferença entre os profissionais é exatamente essa: é buscar inovação, é buscar novas tecnologias, é estar se reciclando no sentido de conhecimento, tá? Porque hoje não adianta você dizer, tô formado, tá tudo certo. Não. As coisas acontecem muito rápido, e se você não tiver nessa busca, você simplesmente vê as coisas acontecerem e fala, puxa, parece que eu fiquei fora, né? Então, isso é extremamente importante, tá? É desafiador, né? E nós, como profissionais, precisamos estar preparados para isso. Eu gostaria de deixar aqui o meu conte comigo, tá? Vocês que estão aí ainda no banco da universidade, e no que vocês precisarem, tá? Material, artigos que a gente puderem estar disponibilizando, propriedades que vocês queiram visitar, certo? Nós temos, por exemplo,
no Vale do Araguaia, mato-grossense, várias propriedades que já trabalham aí com essa preocupação, que já trabalham com a questão do sequestro de carbono, medindo, mensurando, tá? Então, assim, nós temos muita coisa acontecendo, mas é aquilo que a gente volta na pergunta anterior. Nem tudo isso é levado ou mostrado pela mídia como deveria. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada pela palestra. Foi muito boa, muito esclarecedora. Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode estar seguindo ela, pode estar perguntando no privado. Os materiais também a gente vai pegar todos para conseguir divulgar e compartilhar o máximo possível, porque realmente é um assunto muito importante que a gente precisa estar a par antes de formar. Então, muito obrigada, Melina. Muito obrigada pelo convite, um abraço em todos e até a próxima. Até a próxima.